Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, hoje estamos novamente aqui para darmos continuidade à minha exposição no Evangelho segundo escreveu João. Eu já expus até o capítulo 8. Hoje eu estarei indo para o capítulo 9. Inclusive, eu tenho uma playlist, é só você procurar no meu canal, a playlist, onde vai constar aí todos os vídeos que eu já fiz neste Evangelho. Eu tenho outras playlists também, o Evangelho de Mateus, Carta de Paulo aos Romanos e outras exposições. Vamos lá. Então está aí na tela a Bíblia Sagrada, capítulo 9, cura de um cego de nascença. Interessante, cura de um cego de nascença. Lembrando que o Evangelho segundo escreveu João, ele narra poucos milagres de Jesus, poucos. Como homem, Jesus como homem ainda, antes de morrer, ele realizou 7 milagres. Então, desde o início do seu ministério, narrado por João, até o dia da sua morte, ele realizou 7 milagres. E João, ele narra ainda um último milagre de Jesus após a sua ressurreição, que foi a pesca milagrosa, que está lá no capítulo 21 deste Evangelho. Então, na verdade, são 8 milagres realizados por Jesus. Claro, 7 como homem e um agora ressuscitado como divino. Claro que Jesus também nunca perdeu a sua divindade, mas como homem ele abriu mão da sua divindade. Ele não usurpou ser igual a Deus, como diz Paulo lá em Filipenses capítulo 5, capítulo 2, se eu não estou equivocado, mas é algo assim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho uma outra Bíblia aqui, Filipenses, só para não falarmos algo que não esteja correto. Capítulo 2, versículo 5. Isso mesmo, começa a partir do versículo 5. Está aqui, ó. Tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. A palavra usurpação aí é harpagmos. Harpagmos a palavra harpazo vem desta palavra. É um substantivo que quer dizer ato de pegar pela força. Então ele não tomou a sua divindade, mas ele abriu mão, ele se esvaziou. No capítulo, no versículo 7, ele fala, esvaziou-se a si mesmo. Mas vamos lá, o assunto de hoje é sobre o cego de nascença. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Então veja aí que esse homem nunca tinha visto a luz do dia. Ele também nem sabia como eram as árvores, como eram algumas coisas. Ele tinha talvez noção de como eram as pessoas pelo tato. Ele tocava o seu corpo, ele tinha noção de como era o ser humano. Mas cores, por exemplo, ele tinha noção do que era a cor vermelha. Ele não tinha noção, por exemplo, do que era o nascer do sol, a lua, as estrelas, a noite, o dia. Para ele era uma eterna escuridão. Então, este homem, ele não tinha noção do nosso
da nossa beleza desse mundo que Deus criou. Cego de nascença, é o que diz aí o texto sagrado. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Parece que, mediante esta pergunta, vamos analisar a pergunta. Na cabeça dos discípulos de Jesus, como bons judeus, sabemos que os discípulos de Jesus, eles eram judeus, seguidores da lei. Fato é tanto que eles eram seguidores da lei, que quando Pedro teve aquela visão lá na casa de Simão, o curtidor, em que ele viu um objeto descendo do céu com animais impuros e a voz dizendo: mata e come. E ele disse: Senhor, nunca coloquei coisa impura na minha boca. Então, mostrando que Pedro, ele era um bom observador da lei de Moisés. Ele nunca tinha comido carne de porco. Então, ele era um observador da lei, conhecia a lei. Talvez ele não era um rabino, não tinha estudado na escola rabínica, mas ele era conhecedor, instruído por seus pais. Mas na cabeça dos discípulos tinha esta indagação: quando alguém nasce com algum problema, quem é que pecou? Quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Então a ideia que tem é que se alguém comete alguma coisa, isso vai gerar consequências na vida de alguém. Claro que aqui ele já nasceu cego, então quem cometeu o delito para que ele nascesse cego deveria ser os seus pais, isso de acordo com a pergunta dos discípulos. Então, se ele nasceu cego, quem é que pecou? Ele não poderia ser, porque ele já nasceu cego. Então descarta ele, porque a pergunta aqui dos discípulos faz sentido da pessoa dele ter pecado e nascido cego, já que ele nasceu cego. Então deveriam ser os seus pais, na cabeça dos discípulos. Vamos lá. E aí respondeu Jesus. Vamos agora ver a resposta do Senhor Jesus. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então veja bem que nem ele, nem seus pais, eles cometeram um delito tão grave para que ele nascesse desta forma. Outra coisa, também Deus não havia determinado na eternidade que ele nascesse cego para que um dia Jesus o pudesse curar. Então, ele nasceu assim como todas as pessoas nascem, cegas. As enfermidades, os problemas, eles vieram para a humanidade a partir da queda. Então, toda a enfermidade, todo o mal que acomete as pessoas é consequência do pecado, da natureza pecaminosa do homem. O homem caiu, automaticamente ele já tem os seus problemas. E interessante é que, mas foi para que? O mas aqui é uma ala, ala é um termo grego, todavia, contudo, foi para que, o termo grego é uma conjunção, que também poderia ser traduzido, contudo que se manifeste. Essa tradução, mas foi para que, não seria tão legal.
Porque o mas aqui, vocês estão vendo aí no lado direito, é ala, está aí. Mas, a primeira tradução é mas, contudo. E depois, foi para quê? Está aí, rina. Rina, a fim de quê? Para quê? Mas a primeira tradução é que. E poderíamos traduzir fanero, fanero, é a palavra manifestem. Contudo que se manifeste nele, se torne manifesto nele as obras de Deus. Obras aí, ergon, o trabalho de Deus. Então, naquele momento, se ele nasceu cego e agora Jesus estava passando por ali, por aquele lugar, naquele momento o trabalho de Deus se manifestaria nele. Em lugar nenhum o texto está dizendo que foi Deus que causou nele a cegueira para que agora o Senhor Jesus o pudesse curá-lo. Senão nós estaríamos colocando na conta do Senhor as agruras e as adversidades que vêm sobre a vida das pessoas. E nós é que somos responsáveis pelas nossas adversidades. Somos nós, seres humanos, que cavamos a nossa própria cova. Tem um outro texto que está nesse mesmo evangelho, no capítulo 11, diz o seguinte: e Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do homem seja glorificado por ela. Vamos lá. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Interessante que Jesus faz aqui um adendo ali no discurso deles, no questionamento dos discípulos e também na resposta do Senhor Jesus. É necessário que façamos as obras. Lembra que ele falou de ergon lá no versículo 3? Para que nele se manifeste nele as obras de Deus. Obras ergon, trabalho, serviço. E agora, Jesus, é necessário que façamos o trabalho de Deus. Então, se as coisas estão erradas aqui neste mundo, se as pessoas estão sofrendo, se as pessoas estão com enfermidades, nós, como servos do Senhor, devemos fazer as obras daquele que nos comissionou. Quem é que nos comissionou? O Senhor. Então, se manifesta nele o trabalho de Deus. E é necessário que façamos o trabalho de Deus enquanto é dia. A noite vem que ninguém pode trabalhar. O que Jesus está querendo dizer isso aqui? Faça enquanto há oportunidade. Dia é oportunidade. À noite ninguém faz nada, vai dormir. Então, assim, faça enquanto você tem oportunidade. Que depois que passar a oportunidade, acabou, você não pode fazer mais nada. É isso que Jesus está querendo dizer no texto. Então, faça a obra de Deus enquanto você tem oportunidade para fazê-la. Porque depois que passar a oportunidade, pronto, você não vai fazer mais nada. Então, se estava ali um cego, e eles tinham oportunidade para curar aquele cego, que o curasse. Porque depois que passasse a oportunidade, acabou. Perdeu a oportunidade. Vamos lá. Enquanto, ao versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, enquanto Jesus estava ali no mundo, ele veio com uma missão. Está lá no início do Evangelho de João. Ele disse, ele não era, falando de João, lá no capítulo 1, vamos lá.
Vamos lá. Versículo 4 do capítulo 1 desse mesmo evangelho. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Olha aí. A vida estava nele, quem? Jesus. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Está falando de Jesus. Então, ele é a luz que brilhou no meio dos homens. A verdadeira luz. E Jesus diz assim: enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Engraçado que lá no livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 6, diz assim: eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Para a luz dos gentios. Será que ele estava falando do profeta Isaías? Não. Por um acaso, Isaías, ele saiu pelo mundo afora sendo luz para os gentios? Também não. Quem é? Jesus. Jesus é que é a luz tanto dos judeus como dos gentios. Então, essa profecia de 42:6 de Isaías estava apontando para Jesus. E luz para os gentios. Tem outro texto em Lucas: luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Então, veja bem que desde o início, Jesus estava destinado a ser luz não somente para os judeus, mas também para todos os povos da terra. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Veja aí. É um dos milagres que Jesus realiza que é difícil de explicar. Nós não temos palavras para tentar explicar por que Jesus agiu desta maneira. Ele cuspiu no solo, na terra, fez um barrinho, passou nos olhos do cego e depois disse: vai lá no tanque e lava. Jesus, em outros milagres, ele disse simplesmente: queres ver? Veja, tua fé te salvou. E o cidadão enxergou na mesma hora. Tem outro lugar que Jesus, ele orou para a pessoa e diz: você está vendo? Eu disse: sim, eu estou vendo, mas vejo os homens como árvores. Jesus novamente orou para a pessoa: e agora você está vendo? Agora sim, agora estou vendo. Foi necessário Jesus orar 2 vezes. E só depois é que a pessoa ficou completamente livre da enfermidade. Neste caso aqui, Jesus nem fez 2 orações e também não disse de uma vez: olha, pronto, veja. Não. Jesus, olha, fez um barro com a saliva, aplicou nos olhos dele e disse: vai lá no tanque de Siloé, lava-te, você vai ficar livre. Por mais que as pessoas queiram especular dentro disso aqui, não existe uma lógica para o entendimento. Por que Jesus fez isso aqui? Tudo que eu disser, eu estaria supondo. Então Jesus não disse o motivo pelo qual ele fez lodo e aplicou nos olhos do cego. Então, se Jesus não disse o motivo pelo qual ele fez isso, eu também não posso especular em cima das palavras de Jesus. Qualquer um que trazer qualquer outra explicação em cima do texto é mera especulação. Tem um monte de especulações. Por que Jesus fez lodo? Já vi pessoas dizendo porque o homem é feito do pó da terra, tal. Especulação. O texto não diz nada disso. O texto não está dizendo por que Jesus fez lodo. Jesus é Deus.
soberano. Ele poderia ter feito outra coisa, mas não diz. Então, se Jesus se calou porque ele fez barro e aplicou nos olhos do cego, pediu para que ele fosse ao tanque e lavasse, se Jesus calou, eu também me calo. Então eu fico nas palavras de Jesus. Ele fez lodo, aplicou nos olhos do cego e mandou: vai lá no tanque de Siloé. E o termo é Shiló, enviado, é o Shiloé. E o termo hebraico é esse aqui, tá aí, Shiló, é o Shin, o Lamed e o Re, está aí. Originário da palavra hebraica Shiló, que é dizer enviado. Tanque de Siloé, uma fonte de água em Jerusalém, também chamado Siloé. Tem também a torre de Siloé, que caiu em cima de 18 homens, matando eles. Então, provavelmente essa torre ficava ali próxima ao tanque de Siloé, provavelmente. E diz o texto que eles foram, ele foi, lavou-se e voltou vendo. Só que pelo texto, se nós lermos o texto aí, quando ele volta, ele não encontra mais Jesus e os seus discípulos. Deixa eu ver quantos minutos já temos aqui de meditação. Já está pedindo para eu parar. Já tem 22 minutos que eu estou meditando no texto. E eu não quero ser muito extenso. Então ele vai, lava no tanque de Siloé. Ele é curado imediatamente. Ele fica vendo. Eu creio que na hora do milagre, que ele passa a ver, que ele passa água nos olhos, ele contempla as árvores, ele contempla a estrutura do tanque de Siloé, a cidade. Ele fica maravilhado. Só que um detalhe: quem é que me curou? Porque ele estava cego, ele não sabia, ele tinha escutado somente a voz de Jesus, dando ele uma ordem: vá até o tanque e lave. Ele teve fé, obedeceu e foi. Interessante. Imagine só. Um cego não viu Jesus, não viu porque, claro, é lógico. Mas faz algo inusitado, que é passar barro nos olhos dele, e depois fala: vai lá no tanque e lava que você vai ver. E ele imediatamente, ele obedeceu. Ele creu nas palavras de Jesus. Então, por isso, devido à fé, o crer deste homem, é que ele foi, fez e viu. Então, com certeza, quando os seus olhos foram abertos ali no tanque, ele ficou maravilhado. Aí o versículo 8. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo é tuflos, que é PHI, não é P, é som de F. Tuflos é cego. Poderíamos traduzir aqui não como mendigo. O texto grego não traz a palavra mendigo no original, tais tuflos. Deveria ser traduzido então: os vizinhos que os dantes o conheciam de vista, como cego, eles colocaram mendigo aqui, mas como cego, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Agora sim. Pedindo esmolas, prosaitel. Prosaitel é a palavra grega, é um verbo. E o verbo é pedir esmolas, pedir por mais. Então não era necessário trazer a palavra mendigo aqui, mas como cego. O conheciam de vista como cego. Perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu.
Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E agora vai começar o diálogo. Eu vou parar por aqui, porque já tem 25 minutos. No próximo vídeo eu continuo. Vai ser a segunda parte. Eu acho que vai ter até uns 3 vídeos a respeito deste texto, porque esse texto é riquíssimo. Porque quando os vizinhos viram, não acreditaram, porque até aquele momento não se ouviu falar em Israel de que alguém tivesse os seus olhos abertos, de que alguém cego de nascença havia sido curado. E agora aquele homem estava vendo. Alguém olha, não é verdade. Não é ele, não pode ser, ele está vendo. Deve ser alguém parecido com ele. Não é ele. E não, sou eu mesmo. Não é ninguém parecido comigo, não. É eu mesmo. E eles perguntaram, espera aí, mas já que é você mesmo, como é que te foram abertos os olhos? E aí, a partir do versículo 11, ele vai dizer, um homem chamado Jesus. E aí começa a relatar o que é que aconteceu com ele. E é o assunto do próximo vídeo. Então, no próximo, não perca o próximo vídeo, eu estarei falando a respeito da revelação do cego. O cego revelando quem é que tinha curado a pessoa dele. Ele traz essa revelação para os vizinhos e para os seus familiares. E o caso gera tanta repercussão que isso vai parar na mão das autoridades, dos principais ali judeus. E o negócio rende. Você vai ficar assim maravilhado com essa cura. O tanto que houve de repercussão da cura deste cego. Então não perca os próximos vídeos a respeito do cego de nascença. Fico todos na paz do Senhor Jesus.